algo que é só no momento, é um momento constante, né? Então eu aprendi muito isso com eles. Falando muito em democracia, né? Se fala muito em democracia. Democracia para nós é isso. É se envolver com a comunidade, estar em grupo, conversar, dividir o que é o do outro, sabe? Que ali tem a divisão, né? Você tem que dividir as coisas, saber dividir igual para todos. Eu fico às vezes vendo a minha filha, que tem 11 anos hoje, ela só fica da escola para casa, da casa para a escola. Duas avenidas praticamente dentro da aldeia. Eu não quero ver minha filha atropelada, eu não quero ver minha filha assediada por não índios que passam aqui na rua. Na aldeia nós estamos enfrentando todo tipo de ação do Estado. A negação à saúde, a negação ao território, a negação à nossa reprodução física e cultural. Nós, Guarani, como a gente vive em questão de comunidade, mesmo que não tenha um parentesco muito próximo sanguíneo, a gente é diferente do não indígena, né? Para nós, todos os mais velhos acabam sendo tio, todos os jovens nós acabam sendo irmãos, né? Que era o escritório nosso da FUNAI, atendimento, para fazer declaração, para registrar uma criança como indígena, né? Todos os encaminhamentos saíam daqui. Quanto tempo que está abandonado? Deve fazer uns 5 anos. O meu irmão, como ele perdeu a vida dele, também não quero perder a minha vida. Totalmente estranha para ele essa regra imposta na reserva, né? Então, nesse contexto que passou, aconteceu o suicídio, né? Eu fiquei muito feliz que vocês estão aqui. Nossa luta não vai parar, e nossa cultura também, gente, não vamos deixar. E vamos levar sempre para nossos filhos, para o nosso neto e para o nosso povo, para a nossa comunidade também. Então, agudia BTPM, atima por TPM. Salve, salve! Muito boa tarde a você, telespectador da Super ITV. Meu nome é Luiz Gustavo e está começando mais uma edição do programa Esporte Debate nesta sexta-feira, dia 26 de julho, para a gente poder falar de um assunto mais leve, mais tranquilo, um assunto diferente. Recebo no estúdio da Super I o personal trainer e profissional de educação física, Pablo Martins, que vai estar aqui falando de tudo relacionado ao esporte, também, claro, da profissão. E você já sabe, né? Antes de sempre a bola rolar aqui no Esporte Debate, eu tenho um recado super especial para você. E preste atenção, meu amigo, você que está precisando de trocar a armação do óculos de grau ou até mesmo precisando de comprar um óculos de sol, fique atento nesta dica que eu vou te passar agora, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
Os anos passam e cada vez mais a saúde visual é de suma importância para viver de bem com a vida. Sendo assim, Óticas Estilo Visão, a casa de óculos em Valadares. Os melhores preços, os melhores produtos para atender a sua necessidade. Ah, e marcamos o seu exame de vista na hora. Venha para Estilo Visão, uma família para poder atender a sua família. Rua Peçanha, número 365, Centro. Óticas Estilo Visão. Tá aí, meu amigo, tá aí, minha amiga, Óticas Estilo Visão, a melhor ótica de Governador Valadares, os melhores preços, os melhores produtos para poder atender a sua necessidade. Então, corre lá, meu amigo, Óticas Estilo Visão, fica ali na Rua Peçanha, número 365, atrás do Beco do Canguru. E claro, temos o diferencial, marcamos o seu exame de vista na hora. Então, corra para lá, meu amigo, minha amiga, Óticas Estilo Visão, a casa de óculos em Governador Valadares. Muito bem, antes da gente poder começar o bate-papo com o entrevistado de hoje, só passando, né, o Cruzeiro que joga amanhã pelo Brasileirão, recebe a equipe do Atlético Paranaense, e o Atlético que vai jogar no domingo às 7 horas da noite contra o Goiás, lá no Serra Dourada. Galo que vem de um bom resultado na Copa Sul-Americana, bateu a equipe do Botafogo fora de casa, 1-0, joga a segunda partida da próxima semana em casa. Tá aí o Galo que tem tudo para poder garantir vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana, e o Cruzeiro que também está num torneio internacional, mas na Copa Libertadores empatou a primeira partida 0-0 no Monumental de Núñez contra o River Plate e fará o segundo jogo, né? Jogo de volta no Mineirão, terça-feira, 7h15. Esses são os jogos, né? Essas são as partidas das equipes mineiras, tanto no Brasileirão e também, claro, na Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Muito bem, agora a bola vai rolar no Esporte Debate de hoje. Como eu disse na abertura, um bate-papo super especial, um assunto diferente, mas que tem totalmente a ver com os dias de hoje. Recebo aqui na Superi o meu grande parceiro, Pablo Martins, ele que é profissional de educação física e também personal trainer, que vai estar aqui batendo um papo comigo. Pablo, obrigado. Obrigado. Mais uma vez pela presença, por ter aceitado o convite, depois de muita insistência, claro, da minha parte, mas você está aqui hoje para poder bater um papo super interessante. Antes de a gente poder começar falando de coisas mais profundas em relação à profissão, do que acontece nos dias de hoje, conte a sua história pra gente, como se deu início na educação física ou até mesmo na academia. Primeiro, boa tarde, eu que agradeço o convite. Tamo junto. Isso. Boa tarde aos nossos telespectadores, a quem está nos assistindo. E essa história com a musculação, com a educação física, ela já veio desde 2002, que foi quando eu comecei a praticar a musculação, e aí logo em seguida eu comecei a fazer o curso de educação física. Dentro do curso eu já comecei a estagiar, e aí depois de formado eu segui o caminho, e aí trabalhando com a musculação e depois como personal trainer. E você acabou de falar aí o ano no qual você iniciou os trabalhos dentro da academia como praticante, depois você veio a ingressar no curso de educação física. Imagino eu que naquela época, há 17 anos, o mundo da musculação, falando aqui de Governador Valadares, era totalmente diferente do que nós vimos, do que nós estamos acompanhando nos dias de hoje. Conta pra gente como é que era, até para poder saber quais eram as diferenças. Tem as diferenças básicas dos próprios equipamentos das academias de hoje, que são bem mais modernos. A formação e como a profissão cresceu bastante nesse período. Então, assim, hoje a gente tem as academias, obrigatório que tenha um profissional de educação física formado, acompanhando os alunos, e isso vem se desenvolvendo nesse período. E quando você iniciou, hoje a pessoa que vai entrar na academia, ela tem uma gama de informações, uma gama de fatores para poder ingressar com o conhecimento, com a informação adequada. Na sua época, quando você entrou, como é que era? Então na minha época era o seguinte, quando eu comecei a fazer musculação, a praticar musculação aqui em Governador Valadares, na academia que eu comecei, na parede tinha 3 fichas, que era a ficha A, a B e a C. O iniciante, o intermediário e o avançado. Então você se identificava entre esses 3 níveis
e aí você tinha a sua ficha ali. E aí hoje em dia não, hoje em dia você chega... outro mundo, né? É outro mundo, hoje em dia você chega na academia, os profissionais que sejam os profissionais que são responsáveis pela academia ou os personagens trainers que eu aqui estou representando, eles já vão montar um treino específico para aquela pessoa e específico para o objetivo daquela pessoa, entendeu? Dentro das suas restrições e possibilidades e dentro do seu objetivo, para ver se esse objetivo é alcançado o mais rápido possível. Então, você está me falando, né, que antigamente, isso há 17 anos, não existia aquela coisa mais restrita no sentido de que isso é óbvio, todo indivíduo tem a sua individualidade. E o que você está falando, então, é que antigamente não existia muito essa questão, o que dava certo para um, o outro ia na pilha e tentava... E assim, isso na nossa área a gente chama de individualidade biológica. Então, a gente hoje em dia, nós profissionais, nós tentamos estar resguardando essa individualidade biológica e sabendo que cada um é diferente. Cada um vai ter que ser tratado com a sua particularidade. Claro. E isso, imagino eu, que faz totalmente diferença no resultado do indivíduo, seja para perda de peso ou também, claro, para ganho muscular. Mas antes de a gente chegar nesse ponto, que é um assunto mais atual, você conseguiu entrar no curso de Educação Física. Na medida que o tempo foi passando, imagino eu que você foi se apaixonando, não sei se é o termo correto, mas foi gostando mais da área, principalmente da musculação. E aí, como é que você acha que a sua experiência, a sua vivência na musculação ajudou ainda mais você ter o gosto afiado pela educação física? Então, uma coisa levou a outra? Sim. Voltando só um pouquinho no tempo, na minha infância e adolescência, eu gostava e praticava futebol. Sim. E aí depois, como todos os meninos, né? Sim, sim. E eu fui nascido e criado em Peçanha, que é uma cidade do interior nosso aqui. Então lá era futebol. E aí depois, quando eu vi para Valadares, quando eu mudei para Valadares, aí aqui eu já deixei o futebol um pouco de lado e já parti mais para o lado da musculação. E aí à medida que eu fui praticando, e aí vem nesse período que eu ingressei na faculdade, e eu fui estudando aquilo ali, vendo aquela mudança, a mudança no corpo, no meu próprio corpo, que eu fui vendo acontecer. Então assim, eu fui me apaixonando com essa prática, com essa atividade. É muito interessante, né? E constantemente a gente vê relatos, observa relatos, não só na internet, mas também no dia a dia mesmo, de pessoas que às vezes praticavam um esporte, tinha aquele esporte como paixão, como era o seu caso, como todo bom menino, né? Jogando bola, correndo na rua, quadra, época de escola, mas foi ingressando na musculação e acabou se apaixonando por um esporte totalmente diferente, no qual tinha como hobby, como gosto principal. Indo para os dias de hoje, Pablo, e é algo que a gente percebe, que as academias de Valadares estão praticamente lotadas a cada dia que passa, e você que é o cara do ramo, é da área, pode falar isso com muito mais propriedade. A que se deve isso? Porque nos últimos 4, 5 anos, a nível Brasil, mas também a nível Governador Valadares, houve esse crescimento na área da musculação? Então, eu acredito que isso tem vindo com o desenvolver da própria atividade, além da questão física, da questão de estética. Sim. Hoje em dia a gente já sabe que a prática da atividade física, e no caso a gente está falando aqui da musculação, claro, também tem um benefício que é a saúde. Com certeza. Que aí, isso tem feito com que várias pessoas tenham procurado as academias. Vários médicos têm indicado a musculação como forma de até estar prevenindo algumas doenças ou lesões. Com certeza, e isso vai muito de encontro do que realmente acontece, no sentido de que há algum tempo, não muito distante, as pessoas, principalmente os homens, se eu estiver falando alguma bobagem, você pode me corrigir, principalmente os homens, procuravam as academias para poder ficar bem, com o corpo ali, saradão, bonitão, para poder sair, obter sucesso na noite. Colocamos aqui na linguagem mais informal, sim, mas é o que realmente acontecia e acontece nos dias de hoje. Só que você tocou num ponto muito importante, né? Que hoje em dia as pessoas têm procurado a academia até mesmo no nível saúde.
não tem se preocupado com a questão, lógico, a estética é importante, mas a saúde é muito mais. Assim, igual, no meu público mesmo, meu público-alvo, é claro que eles têm um objetivo de estética, sim, mas falando de uma forma particular, também tem um objetivo de saúde. Exemplo, às vezes um aluno ou outro que tinha algumas dores musculares na região das costas, da lombar, por exemplo, e aí com a prática da atividade física, com o fortalecimento dessa musculatura específica, essas dores diminuíram. Quer dizer, isso é um benefício muito grande para o aluno em relação à questão de saúde em si, mais até do que de estética. Sim, muito interessante. E um outro público que a gente observa e que tem entrado muito na questão das academias é o público idoso. Sim. E pelo fato de você estar ali todos os dias, trabalhando dentro de uma academia e realizando o seu trabalho, como é que é isso? Como é que qual que é a grande diferença de um trabalho mais voltado para um público de uma idade mais avançada? A gente sabe que tem que ter um devido cuidado, porque a gente sabe que a pessoa está numa idade mais avançada, tem as diferenças biológicas até. Como é que vocês trabalham essa questão do público mais idoso? Sim, o público idoso, ele realmente merece uma atenção especial. Assim como também, talvez de uma outra entrevista que eu voltar aqui, talvez a gente já vai começar a tratar do público de crianças, que também já está crescendo muito esse assunto. A gente já está tendo algumas crianças que já estão ingressando, porque antes tinha uma certa restrição, era 14, 15 anos, antes disso não poderia... Atrapalhava no crescimento? Atrapalhava no crescimento. Hoje em dia a gente já se sabe que as crianças, elas podem e devem fazer uma atividade física, e devem fazer a musculação, desde que seja acompanhada por um profissional capacitado. E no caso, voltando na questão aí dos idosos, eles realmente merecem uma atenção especial. Mas principalmente pela questão que quando vai passando o tempo, que vai tendo a atrofia muscular, ou você vai perdendo massa muscular, uma das principais atividades que faz com que você mantenha ou até ganhe, que você chegue a ganhar massa muscular, é a própria musculação. E isso vai ter um benefício, por exemplo, um idoso que tem uma vida ativa, se ele cair, ele tem uma chance menor de fraturar um osso. Praticando a musculação? Praticando a musculação. Ele tem uma chance menor de fraturar um osso do que um idoso que é sedentário. Porque o sedentário, além dele ter menos tônus muscular, o osso dele ele fica mais poroso, ele fica mais fraco. Entendeu? E aí tem até a questão da osteoporose, né, que é a questão do enfraquecimento dos ossos. Muito interessante essa fala sua. E aí já vou linkar com outro assunto muito importante e que é muito debatido, eu vejo nos dias de hoje, não só nas redes sociais, mas também, claro, no dia a dia, que é a questão da presença do personal trainer, ou então do profissional de educação física ali com o aluno, sabendo a especificidade dele, sabendo a individualidade dele biológica. Creio eu que deve ser algo muito importante. E como é que está essa questão do mercado de um profissional que há algum tempo já tem ganhado uma importância muito grande? Imagino eu que você acaba recebendo vários convites para poder acompanhar alguém. Como é que funciona essa questão do mercado de personal trainer? Pois é, a questão do mercado, como nós já falamos aqui antes, ele vem se crescendo, o mercado vem crescendo com o tempo. E a importância do personal trainer é aquela intervenção ali imediata. Sim. Na hora que você está fazendo o exercício, é a correção, é o ajuste da carga, é aquela intervenção imediata ali durante a própria execução do exercício. E antigamente, né, até lendo, procurando, estudando para a gente poder fazer a entrevista, tinha a imagem de que o personal trainer era aquele cara que apenas ficava ali 40, 45 minutos ou uma hora, orientando um aluno, tchau, vai embora, volta no outro dia. E com, claro, o avanço da tecnologia, o trabalho do personal trainer ganhou vários fatores que são benéficos tanto para o profissional, mas também, claro, para o indivíduo. Hoje você não precisa de ver a pessoa como ela está
através ali, pessoalmente da academia, com as redes sociais, WhatsApp, Instagram, você consegue acompanhar o seu aluno e isso me parece que é algo bastante benéfico para quem trabalha nessa área. E sobre isso, qual que é a grande dificuldade hoje? Porque muita gente pensa, a educação física, todo mundo está ganhando dinheiro, todo mundo está trabalhando, mas imaginei que deve ter as dificuldades. Quais são as grandes dificuldades? Então, junto com esse crescimento que a profissão teve, a gente ainda está lutando por uma valorização. Sim. Porque a profissão ainda não está tão valorizada devido a alguns fatores. Mas assim, a gente tem várias dificuldades, inclusive alguns preconceitos com a profissão. Mas isso a gente espera que no decorrer do tempo, que a gente vai conseguindo vencer essas dificuldades. Claro, com certeza. Antes da gente poder ir para o intervalo, eu gostaria de saber de você, e é um assunto também muito debatido e que de extrema importância ser debatido e falado, discutido, que é a questão da grande diferença de uma pessoa que gosta de praticar musculação e da outra que possui um objetivo de poder ir mais longe, de poder se tornar um atleta. E até estávamos conversando isso aqui fora do ar, que é uma vida totalmente diferente. Não. E você que é da área, fale pra gente sobre isso. Sim, sim. A gente tem uma procura maior pelos praticantes de musculação. E aí são as pessoas que estão lá com objetivo estético ou saúde, ou os dois. E depois tem algumas pessoas que vão se apaixonando e vão buscando se aprimorar mais e mais, que aí eles se tornam atletas. Sim. Aí atletas que aí, como qualquer outro esporte, como qualquer outra área, já vai exigir uma entrega maior. Claro. E aí já é algo que é mais difícil também, aí já tem um custo, isso já é algo que é mais complicado já. Realmente muito interessante e é algo que acontece e que tem que ser muito debatido, porque como você mesmo disse, né, existem várias diferenças, é um mundo totalmente diferente de quem apenas pratica para alguma pessoa que quer um ganho maior, quer se tornar um atleta. Nós vamos para um rápido intervalo, o primeiro da edição de hoje, e na volta vamos bater um pouco mais, conversar um pouco mais com o Pablo Martins. O bate-papo tá muito bom, você também, claro, pode participar através do meu WhatsApp 91430684. Mande sua mensagem, participe com a gente. Vou para o rápido intervalo e volto já já. Papai. Não, não, não. Bom exemplo. Passe adiante. Com todos, dar teu amor, assim, dar teu amor. A Super Telecom está com uma promoção imperdível. Você vai ganhar 1 ano de TV por assinatura com 123 canais grátis. Ao assinar nosso plano de internet com 20 mega por apenas R$ 98,20. Isso mesmo, são 123 canais de TV grátis por 1 ano. Passe hoje mesmo em uma de nossas lojas no Centro, Pérola, Altinópolis ou Vila Isa. Ou assine pelo WhatsApp 999 90 43 95. Exclusivo para a área de fibra ótica. Super Telecom, sua vida digital agradece. Os anos passam e cada vez mais a saúde visual é de suma importância para viver de bem com a vida. Sendo assim, Óticas Estilo Visão, a casa de óculos em Valadares. Os menores preços, os menores produtos para atender a sua necessidade. E marcamos o seu exame de vista na hora. Venha para Estilo Visão, uma família para poder atender a sua família. Rua Peçanha, número 365, Centro. Óticas Estilo Visão. A gente é assim, trabalha pra chegar ao fim de semana, ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo que te faz bem, que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe.
A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Muito bem, voltamos com o segundo e último bloco do programa Esporte e Debate, né? Um bate-papo super interessante com o Pablo Martins, ele que é profissional de educação física e também personal trainer. E Pablo, já estamos chegando aqui no final da nossa entrevista e para a gente poder debater um pouco mais sobre a área, sobre a profissão, conta pra gente, como disse, as pessoas acabam vendo um atleta ou uma personalidade do esporte no Instagram, com aquele corpo esbelto, cheio de músculo, e acaba indo naquelas famosas dietas de internet. Claro, isso é mais voltado para a área de nutrição, mas creio eu que o profissional de educação física é uma pessoa muito importante nessa quebra, né, das ilusões, que, como você mesmo disse, né, cada ser humano tem a sua especificidade, tem a sua individualidade. Isso é uma dificuldade que a gente enfrenta, porque, assim, às vezes a pessoa vê uma pessoa lá, um artista, um cantor, numa revista que está com um corpo bacana e tal, e aí a pessoa é entrevistada e passa uma série de exercícios. E aí, às vezes, o aluno vai querer seguir aquela série de exercícios. E isso não é o ideal. Claro. O ideal que a gente falou aqui no início, o ideal é que você procure um profissional e que ele te indique, monte um programa de treinamento para você dentro das suas condições, das suas possibilidades, das suas restrições e do seu objetivo específico. Com certeza. E também nesse assunto, que é algo até mais delicado, mas que se faz extremamente necessário debater, e você como profissional da área com certeza já deve ter ouvido casos, ou até mesmo presenciado, de pessoas que querem chegar o quanto mais rápido num objetivo e acabam entrando num caminho um pouco mais diferente, o caminho errado, né, que é a questão dos esteroides anabolizantes. E, mais uma vez, repito, você que é um profissional de educação física, é uma profissão, é um profissional muito importante, né, no conhecimento, em passar informação correta. Como é que você vê isso nos dias de hoje, né? Já que a gente sempre vê casos, né, de pessoas que acabam perdendo a vida por um uso abusivo e indevido de anabolizantes? Pois às vezes o aluno, a pessoa, ela está buscando um resultado e aí às vezes vai tentar ir por um atalho, sim, que seria, no caso aí, o uso dos esteroides anabolizantes, o que não é muito indicado. Claro. Se tiver alguma necessidade, que procure um médico, que o médico vá fazer uma bateria de exames e dentro daquilo ali, se tiver alguma vitamina, claro, algum suplemento que tiver de ser passado, um médico, um nutricionista, eles vão estar indicando isso aí. Claro. Sempre contra o uso de anabolizante. Porque até mesmo o uso de anabolizante de forma indiscriminada. Sim, porque constantemente, né, a gente vai procurar na internet, mês passado ou esse mês já aconteceu algum caso em algum canto do Brasil ou no mundo, e realmente é muito triste, né, de pessoas, ainda mais nos dias de hoje, com a gama de informações, de conhecimento, vários profissionais que estão ali para poder atender, você pode fazer uma pergunta, o cara responde, pode fazer. Mas isso aí também cabe a nós, profissionais, a gente tá indicando e orientando o aluno para que ele evite de procurar esse atalho, no caso, claro, aí, e que a gente faça um caminho que seja mais longo, mas que seja um caminho seguro, sim, um caminho saudável. Com certeza, realmente é algo muito importante. O Esporte Debate, claro, desde 2016 tem como propósito e objetivo levar o melhor do conhecimento e informação para você, telespectador da Super ITV. Pablo, você que é um cara do esporte, profissional de educação física, mas com certeza, ou não, deve gostar de futebol, sim, tem algum time de preferência, pode falar e conta aí pra gente. Sim, sou torcedor do Cruzeiro e ultimamente eu não tenho acompanhado muito o meu time, mas tenho focado mais na minha área mesmo. Falando na minha área, vou aproveitar aqui, claro, para deixar o convite
Te espero lá na academia pra gente fazer. Te espero lá na academia pra gente fazer um treino lá e trazer aqui para os seus telespectadores. Nossa senhora, eu tô ferrado, porque já veio o Itamar aqui, já veio o Rodrigo e todo mundo convidando e eu tô correndo, porque se eu não aparecer aqui no dia seguinte, com certeza não, mas é aí que tá. Você vai aparecer aqui no dia seguinte, porque vou levar em consideração que é um iniciante, então a gente vai passar um treino para iniciante, um treino mais tranquilo. Mais leve. E aí depois, se você gostar, você dá o prosseguimento, dá continuidade no treinamento. Não, beleza. Aí sim, vocês estão vendo, se acontecer alguma coisa, já apareceu o número dele aí na divulgação, vocês podem mandar uma mensagem. Brincadeira. Pablo, muitíssimo obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer, uma honra estar participando aqui do seu programa. Sempre que precisar, chamar. Tamo junto, Tamo meu junto. amigo. Brigadão. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você, telespectador da Super ITV, em especial, claro, do programa Esporte Debate. E eu volto na próxima semana, na segunda-feira, com muito da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro e também, claro, projetando Libertadores e também Copa Sul-Americana. Um grande abraço e até segunda. Abraço.